Eu estava vendo até agora uma capa que tu está em um podcast policial em que até os policiais, irmãos, tá esculhambando contigo. Ô, louco, Fábio, não tava sabendo disso não. O que está acontecendo? Fábio, vamos respondendo já a sua pergunta primeiro. Todos os profetas na Bíblia, até Jesus, foi perseguido. Eu encaro a perseguição não como algo ruim, mas como algo bom. É bom que o meu galardão aumenta no céu. Então, se estão falando é porque estão incomodados ou vê uma saída ali para conseguir visualizações, engajamento. E eu não costumo responder ninguém mais. Se estão falando de mim é porque tá dando resultado e eu tô fazendo uma coisa boa pro reino de Deus. Mas essa sua percepção que eles estão falando em forma de perseguição, seria apenas uma perseguição ou houve em algum momento motivos para eles estarem te perseguindo? Tem pessoas que não precisam de motivo. Daniel não precisou de motivo. A Bíblia diz que em Daniel 6,4 achavam ocasiões para incriminar Daniel. Judas, depois de ter traído Jesus, também achava ocasiões para entregar Jesus. Quando as pessoas não gostam de você, não depende se você vai dar motivo ou não. Apenas o fato dela não gostar de você, como diz na gíria, o santo não bater, elas vão te perseguir, caluniar e vão achar 1000 formas. Vão falar, como fala, do meu dente, do meu cabelo, da minha roupa, do meu tamanho, da minha idade e por aí vai. É coisas que não tem nexo nenhum, não fere meu caráter nem a honra de ninguém. Mas acharam formas e momentos para poder bater em cima disso. Agora, é claro que pessoas que elas vão digerir aquilo que a gente fala e vão perceber ou colocar ali uma certa analogia da forma que elas querem. A interpretação, essa é a palavra que eu estava procurando para usar, a interpretação de fala, de comportamento de qualquer pessoa vai de cada um. As pessoas interpretam da forma que quiser. Mas você é novo, fez 15 anos agora. E a gente, quando é novo, nós somos imaturos. Sim. Estamos sujeitos a erros, a dado momento nos deixar levar pelas emoções e por isso nós erramos, principalmente quando nos deixamos levar pelas emoções. Uhum. Em algum momento você não percebe assim que houve algum erro para que as pessoas possam te criticar ou apontar o erro? O apóstolo Paulo ele foi o maior implantador de igreja do Novo Testamento, né? Ele foi um homem que foi perseguido em tantas cidades por pregar o evangelho. E Paulo foi alguém que um dia perseguiu e agora está sendo perseguido. E uma coisa que eu gosto de Paulo é que ele escreve assim: quando eu era menino, eu agi como menino, eu pensava como menino. E hoje eu amadureci. A maior honra de alguém é quando ela sabe que ela errou. É quando ela sabe os erros dela. O problema é que ninguém é juiz na vida de ninguém. Eu não posso apontar o erro de ninguém, declarar inimigo de alguém. Eu só posso apontar o erro de alguém se eu for para aconselhar aquela pessoa para o bem, certo? Agora sim, eu tenho 15 anos, eu prego desde os meus 3 anos de idade. Eu tô há 12 anos pregando. Claro que a gente comete erros, como todo pregador já cometeu. Eu cometi muito erro. Um erro que eu cometi até há pouco tempo era falar que o púlpito era o altar. Sendo que aprendendo com o pastor Eliseu Rodrigues, que está assistindo, acho que está assistindo, aprendendo com ele é que o altar, na realidade, é Cristo. E aquilo dali é púlpito, como ele fala que é um púlpito, que é um lugar elevado. Mas acreditamos que ele é o altar, tá tudo. É apenas uma analogia, uma interpretação. Mas a gente, como pregador, a gente erra em falas, em momentos. Você também, como um pregador, pastor, o senhor um dia foi um pregador, o senhor sabe do que eu estou falando. Uma hora você está ali lendo a Bíblia e, de repente, troca ali Moisés por Noé, Noé por Eucana e por aí vai. Mas não é intencional. Agora, todos os erros devem ser corrigidos. Agora, tem pessoas que se apropriam desses erros para deturpar você e colocar você como um demônio, né? Como alguém que deve ser escorraçado. Mas não. Quando alguém erra, é sinal que aquela pessoa está tentando aprender para fazer o certo. Geralmente a gente aprende errando, né? E se Exatamente. erra é porque está fazendo alguma coisa. Está tentando fazer alguma coisa. É verdade. Desse jeito. Verdade. E você consegue pontuar algum erro que você cometeu assim que te marcou? Assim, na realidade eu cometi muitos erros em toda a minha trajetória ministerial. Mas eu procuro, né, algumas polêmicas que o povo cria na internet ele falou não sei o quê, ele falou não sei o quê, ele falou não sei o quê. Assim, na minha visão não são erros. Amém? É como as pessoas querem interpretar como erro. Agora, claro, erros que eu já cometi, sim, cometi já muito erro na itinerância. Primeiro, não respeitar o tempo de Deus, ser afobado, pensar as coisas que não iam acontecer na minha vida. Eu já errei muito, muito. Tanto que a minha história foi de uma humilhação para uma honra. Eu sei o que é humilhação,
Mas eu sei o que é esperar em Deus. Agora, nesses últimos tempos pra cá, eu não vejo o erro que eu cometi. E eu sempre, quando dou entrevista em podcast, pergunto qual o erro que eu cometi, qual heresia que eu preguei, qual o texto que eu deturpei. E ninguém me respondeu até hoje. Herege, mas qual o texto que eu preguei, a heresia que danificou a igreja de Cristo? É isso que eu pergunto para as pessoas e ninguém me responde. Geralmente as pessoas vão pontuar como erro, e eu não pontuo isso como erro especificamente o que eu vou falar aqui, mas um adolescente, ele acaba por um momento tendo alguém como inspiração. Exato. E quando você se inspira em alguém ou algo que alguém falou, se você não tomar cuidado, você acaba reproduzindo aquilo, e exato. repetindo. Eu, por exemplo, quando eu comecei a pregar, eu tinha 16 anos e eu tinha uns 200 DVDs do Marco Feliciano. Eu passava dia e noite ouvindo. E de forma involuntária, eu pegava a tonalidade de voz do pastor Marco. Em alguns momentos eu ia falar em línguas estranhas, a língua estranha que eu falava não saía igual, mas pra você a melodia... Pra você ver o que é. O pessoal criou tanto... Dava a entender que... A melodia lembrava a forma como... Entendeu? A linguagem do Marco Feliciano. Pra você entender como que é as coisas. É uma coisa que eu sempre pergunto. O pessoal criou muito problema por causa do The King. Então, eu ia chegar nisso. Então, geralmente, as pessoas estão pegando hoje, eles pegam a imagem do pastor Massinho, passando a profecia pro pastor Jorginho de Xerém, né? Sim. Eis que eu visito Nagoya, América. Aí ele fala, então eu falo nesse idioma, The King, The Power. E aí pega o seu vídeo também, que foi praticamente... Isso aí não foi por uma inspiração? Mas pra você, como que é as coisas? Eu pergunto pra todo mundo. Na realidade, então, a língua que você, novo convertido, crente, cristão, que você fala é original sua? Ninguém fala mais essa língua, só você fala. É uma pergunta que eu falo, pronto, acabou. E primeiro, Paulo diz, sede meus imitadores como sou de Cristo. Primeiro, quem dá a língua é o Espírito Santo. A língua não pertence ao homem, a língua pertence a Deus. Se Deus quiser descer com a mesma língua que deu para ele. No dia de Pentecostes tinha 14 idiomas, 14 nacionalidades reunidas no dia de Pentecostes. Então, quem pode afirmar que aquelas línguas que aquele povo estava falando, uma não era parecida com a outra? Então, se Deus quiser falar, se Deus quiser fazer, se Deus quiser dar a mesma língua que deu para mim, dá para você e por aí vai. Mas o quê? O pastor Maurinho Ferreira, que é o meu amigo, ele pregou uma mensagem que é muito importante. Seja você. Eu sou o Miguel Oliveira. Independente de qualquer coisa, eu sou o Miguel Oliveira. É claro que a gente usa espelhos na nossa vida, né? Referências de pessoas. E o pastor Maurinho fala que ele começou a imitar o Gilmar Santos. Ele imita todo mundo, pastor Maurinho. O Gilmar Santos que fala lá, ele manda no céu, manda na terra, manda aqui. Não, esse é o Gesiel Gomes. Gesiel Gomes, manda no céu, manda na terra, manda não sei o que. É o dono da palavra, a palavra cura. Palavra cura, palavra não sei o que. Aí imitava o Adeudo Costa. Aí imitava o Marco Feliciano, né? Com o dedinho assim no microfone. Eu quero 4 anjos de fogo aqui agora. Mas não é por mal. É porque você vê uma unção daquela e você vê, é um belo azeite. Sim ou não? Sim, claro. Você olha, é vasos que tem um azeite que transcende. Você fala, eu quero ter um azeite daquele. Mas não é porque alguém tem um azeite que você também não pode ter um azeite. Entendeu? Eu admiro muito o pastor Júnior Trovão, que é meu amigo. Pai da glória não vai profeta. São jargões que ele usa. São jargões que ele usa. Então, assim, são referências. Assim como na manicure, no cabeleireiro, teve pessoas que foram postes de referência para as pessoas que começaram ali a fazer o trabalho dela e por aí diante. Assim no mundo gospel também. Sim, acontece que o Espírito Santo, por muitas vezes, usam pessoas para nos inspirar até a gente formar a nossa própria identidade. Até mesmo porque o pastor Massinho é meu pastor presidente. Sim.